Entidades de todo o país têm debatido o tema de combate ao trabalho infantil. No programa de hoje, vamos saber qual a realidade de Rondônia, com as nossas convidadas Carmelita Domingues, que ela é coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil em Rondônia, e também com Márcia Harui Lobo, auditora fiscal e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia, agora no Justiça e Cidadania. O tema do programa de hoje é combate ao trabalho infantil. E para falar sobre esse assunto, as nossas convidadas de hoje é Carmelita Domingues, que é coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil em Rondônia. E também Márcia Harui Lobo, auditora fiscal do trabalho e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui de Rondônia. Sejam bem-vindas aqui ao programa Justiça e Cidadania. Obrigada. Hoje, eu começo com Carmelita. Qual é a função hoje do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil? Na realidade, o Fórum é uma entidade sem personalidade jurídica, formada por entidades públicas e privadas e que tem como finalidade mobilizar a sociedade em geral no sentido de respeitar os direitos de crianças e adolescentes. E quais as instituições ou entidades que participam do Fórum aqui no Estado? Nós temos entidades públicas e privadas, nós temos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho, a TRT Rondônia, a AMATRA Rondônia, a Secretaria de Estado da Assistência Social, a Secretaria de Estado da Saúde através do SEREST, a Secretaria Municipal de Assistência Social, os Conselhos da Criança, Conselho Municipal e Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Bom, então tem muita gente. FARO, a São Lucas e outras entidades, o SENAC, a EMATER, o SENAI, que são também entidades que estão agora entrando no fórum. E nós formamos um grupo de pessoas que estamos buscando mobilizar a sociedade para combater essa chaga que é o trabalho infantil. Márcia, e hoje o fórum, você também como coordenador lá do programa do combate ao trabalho infantil da Superintendência do Trabalho, quais as atividades que o fórum tem desenvolvido nos últimos tempos agora? Recentemente nós participamos da Caravana do Norte. Esse ano o Fórum Nacional escolheu a região norte para fazer essa caravana, percorreu todos os estados do norte e em Rondônia aqui foi no dia 23 de maio. E nesse evento nós realizamos algumas audiências públicas, no dia 23 foi em Porto Velho e uns dias antes nós realizamos em Ariquemes, reunimos vários prefeitos na região de Ariquemes e municípios vizinhos para discutir e também conversar com os prefeitos no sentido deles aderirem a esse movimento, a esse combate, né, ao trabalho infantil. E eles assinaram na oportunidade termos uma carta de compromisso assumindo, né, que as prefeituras iriam então trabalhar no sentido de combater o trabalho infantil em suas cidades. Carmelita, existe uma estatística hoje como é que está a região norte ou o estado de Rondônia nesse ranking de exploração de mão de obra infantil, se é que... Quando nós falamos de Brasil, nós temos hoje cerca de 18% de nossas crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Na região norte, o nosso índice é de cerca de 12,8%, que é o mesmo índice de Rondônia. Nós já estivemos em um índice muito maior, nós já estivemos em 16% e hoje estamos em 12,6%. Rondônia, especialmente nos últimos censos, nos últimos PNADs, vinha aparecendo como o estado da região norte com maior índice de trabalho infantil. E nós estávamos preocupados com isso, continuamos. No entanto, agora foi desvendado por que nosso índice estava tão alto. Nosso índice era alto porque já estava incluso nos nossos dados
trabalho infantil rural, o que não era realidade nos outros estados. Que não eram lançados. Não eram lançados ainda, eles estavam subnotificados nos outros estados. Agora que o trabalho infantil rural foi incluso no censo dos outros estados, nós deixamos de ser o primeiro estado com maior índice de trabalho infantil na região norte, né? que era a nossa grande preocupação, e passamos a ser o quinto colocados entre os 7 da região norte. Mesmo porque também não há muito o que comemorar. Mesmo em quinto é muita coisa. Não há muito o que comemorar. Exato. Nós ainda temos cerca de 43.533 crianças e adolescentes trabalhando de 5 a 17 anos. Mas agora isso, ao acessar o dado, então existe essa contabilidade. E agora eu pergunto a Márcia, que é auditora fiscal e coordena essa frente lá na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E como que a superintendência, a coordenadoria lá na SRT está fazendo? Por exemplo, a fiscalização, está tendo uma fiscalização direta, efetiva? Em nível nacional, a gente tem intensificado ao longo dos anos as ações de combate ao trabalho infantil. Para falar um pouco dos números em nível nacional, nos últimos anos, no ano anterior, foram realizadas mais de 7.000 ações fiscais de combate ao trabalho infantil e afastadas mais de 10.000 crianças em situações de trabalho irregular, né? Aqui em Rondônia nós também temos intensificado as nossas ações, apesar do pouco número de auditores que nós temos aqui no nosso estado, como em todo o Brasil. Tem quantos hoje para atender o estado todo? O estado todo em torno de 40. Nosso número nunca aumenta devido às emoções constantes. E não é só o trabalho infantil, exatamente. Tem uma série de No trabalho infantil demandas. nós temos apenas 5, quer dizer, é um grupo bem pequeno. É evidente que os demais colegas auditores também trabalham, mas especificamente no combate, no projeto, nós temos só 5 auditores, então é muito pouco nossa equipe. Ainda assim, a gente tem feito um trabalho no sentido de proibir mesmo o trabalho infantil no nosso estado. Temos intensificado várias ações baseadas em dados, como a Carmelita falou, do último censo 2010, que apontou vários setores econômicos onde era gritante a situação do trabalho infantil, especialmente no campo e também em alguns setores econômicos aqui na cidade. E a gente tem fiscalizado bastante nesses últimos meses. E do fórum, participam também entidades do interior do estado? Como funciona? Na realidade, as prefeituras, elas têm participado através das suas secretarias municipais de assistência social. Todas as prefeituras têm o programa de erradicação do trabalho infantil, ou tinham até muito pouco tempo, porque esse programa está sendo substituído, né? Mas o fórum, ele funciona basicamente aqui na capital, né? Formada por entidades aqui da capital. Eu estive conversando com o presidente da Associação dos Prefeitos e eles serão convidados a fazer parte do fórum a partir de agora. Isso é muito importante, o envolvimento dos prefeitos, né, dos municípios nisso, porque lá realmente é onde é a base. É a base. E esse ano é um ano que esses prefeitos estão começando um mandato. Uma boa parte está começando o mandato, né? Todos eles estão começando o mandato, um sendo o primeiro, o outro já sendo um segundo mandato, né? E até 2016, nós temos um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho de erradicar as piores formas de trabalho infantil no Brasil. Esse 2016 vai coincidir com o fim do mandato destes prefeitos, que assumiram em 2013. Então, nós estamos buscando parcerias com as prefeituras. Alguns prefeitos já assinaram a carta compromisso. Nós vamos buscar a assinatura de todos os prefeitos do estado, no sentido de que eles somem esforços, no sentido de que nós possamos erradicar o trabalho infantil no estado. É uma iniciativa muito importante. Nós vamos aqui ao breve intervalo. Eu estou conversando com Carmelita Domingues, que é a coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil aqui em Rondônia, e também Márcia Harui Lobo, que é auditora fiscal e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui também do estado de Rondônia. A gente volta já já. Estamos de volta e o tema do programa de hoje é combate ao trabalho infantil. E as nossas convidadas é Carmelita Domingues,
que é coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil aqui de Rondônia, e também Márcia Harui Lobo. Ela é auditora fiscal do trabalho e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de Rondônia. Então, Carmelita, nós falamos até agora no intervalo aqui, e ela falava de alguns dados novos, alguns parceiros novos. E quais são esses parceiros e que dados são esses, até que traga algum alento para quem realmente quer combater a questão do trabalho infantil? Nós estávamos, até os últimos censos, mostrando como Rondônia é o estado com maior índice de trabalho infantil na região norte. Nós verificamos agora no último PNAD que quando foram inclusos o trabalho rural dos outros estados da região norte, Rondônia deixou de ser o primeiro estado. No entanto, isto não é para nos alegrarmos. Nós ainda temos 43% de nossas crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando na agricultura. Para melhorar esse índice e para nos ajudar a combater esse problema, nós estamos fazendo uma parceria com a Emater Rondônia e estamos planejando fazer uma capacitação para os extensionistas rurais. É quem está lá no campo. Que chega lá no campo, a todos os rincões do estado, para trazermos algumas informações, levarmos algumas informações para essas famílias. Estamos fazendo isso também através do programa de rádio da Emater, que vai ao ar no sábado de manhã na Rádio Caiari. Nós temos tido algumas inserções e vamos continuar durante todo este ano falando do trabalho infantil rural, para que essas famílias entendam o risco que suas crianças estão tendo ao irem para a atividade agrícola. E o rádio tem uma penetração muito forte, especialmente aqui na região amazônica. Exatamente. E o programa de rádio da Emater, ele costumeiramente já é ouvido por todas as famílias rurais. Márcia, você como auditora fiscal, o que, até para esclarecer aos nossos telespectadores, o que pode ser considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda aquela atividade realizada por crianças com idade inferior a 14 anos de idade. Porque a partir de 14 anos, o adolescente já pode ser aprendiz, até de 24 anos hoje. 14 a 24 anos ele pode exercer atividade de aprendizagem e, em hipótese nenhuma, trabalhar abaixo de 14 anos. Ele trabalhar, no caso, ele pode, mas na condição de aprendiz. Isso. Acima de 14 anos, só na condição de aprendiz. E existe um mínimo salarial, ou ele recebe alguma coisa com relação a isso? Como aprendiz, ele recebe? Sim. Os aprendizes recebem um salário mínimo hora. Então, eles têm uma jornada diferenciada. Como a idade hoje vai até 24 anos. O mínimo é o salário mínimo. Exatamente, salário mínimo hora, porque alguns aprendizes trabalham não 8 horas, mas 6 horas, por exemplo, ou 4. Certo. Então, dependendo da carga horária deles, o cálculo é realizado de acordo com o salário mínimo hora. Então, quem já concluiu o ensino fundamental e quer ser aprendiz, ele pode trabalhar até 8 horas, mas quem não concluiu o ensino fundamental, a jornada é no máximo 6 horas por dia. Tá, e isso como aprendiz, Sim, né? Como aprendiz. Como aprendiz. E existe a outra faixa... Sim, o adolescente também pode ser contratado, a partir de 16 anos de idade, ele já pode ser empregado, não na condição de aprendiz, ele pode trabalhar, ter sua carteira assinada, com exceção de algumas atividades em que consideradas das piores formas de trabalho. Se for insalubre, coisas condições assim. insalubres, trabalho noturno e trabalho perigoso, não pode ser realizado por jovens abaixo de 18 anos, somente a partir de 18 anos. E para isso existe um decreto, que é o decreto 6.481, de 12 de junho de 2008, onde lista as piores formas de trabalho infantil. Então, nessas atividades, o jovem abaixo de 18 anos não pode exercer atividades. Porque a atividade insalubre ou perigosa, eu acho que para ninguém deve. Né? Esse decreto, na realidade, ele vem regulamentar isso, o que seria atividade insalubre, perigosa, noturna para o jovem. Carmelita, e a gente fala aqui da preservação dessas crianças para evitar o trabalho infantil. Existe o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o famoso PET. O PET é um programa que foi criado pelo governo federal para erradicar o trabalho infantil, tirava essas crianças do trabalho,
num horário eles iam para a escola e no outro horário eles iam para uma entidade onde exerciam atividades que eram chamadas de jornada ampliada. Essas atividades, elas agora estão sendo substituídas pela educação integral, ou pela escola integral. Em alguns estados elas têm outros nomes, como o segundo tempo, como o Mais Educação, que são... O PET em si, ele não existe. O PET em si foi extinto, né? Todas as crianças que eram do PET, elas foram inclusas no cadastro único, elas passam a receber a Bolsa Família, né? Continuam recebendo porque já havia sido unificado pelo decreto 666. Quando ele estava no PET, já recebia o Bolsa Família. Ele recebia o Bolsa PET. Quem recebia o Bolsa PET não recebia o Bolsa Família e vice-versa. Certo. Né? Em 2006 foi unificado o PET e o Bolsa Família. Certo. Foi criado o cadastro único e tinha lá um campo chamado de Campo 270, onde se identificava a criança em risco de trabalho infantil, né? O governo federal achou por bem extinguir o programa PET e incluir tudo no Mais Educação, onde a criança hoje, preferencialmente, deverá ficar o dia inteiro na escola, onde ela terá as atividades pedagógicas normais, terá suas aulas normais num turno e terá atividades sociais, socioeducativas, culturais no outro horário. E tem tido uma fiscalização com relação a isso? Essas crianças verdadeiramente estão sendo acompanhadas? Olha, nós estamos ainda começando esse programa de educação integral. Infelizmente, ele não é universalizado ainda, né? Nós já conseguimos colocar 98% das nossas crianças e jovens e adolescentes na escola, mas ainda não conseguimos universalizar a educação integral. Alguns municípios já estão fazendo isso, o próprio estado de Rondônia já tem algumas escolas, se eu não me engano são 40 escolas no estado que já trabalham a educação integral, mas ainda temos muito a caminhar. Sim, mas esse dinheiro que vinha via PET, que é o fundo também, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, né? Que vinha ele deve estar vindo por outras Todas as verbas formas. que eram direcionadas para o programa PET, hoje serão relocadas para o Mais Educação, né? A ideia é usar a educação como instrumento de retirada dessa criança do risco de trabalho infantil e colocá-la no local que é o local dela, a escola. Muito bem, eu estou conversando com Carmelita Domingues, que é coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, ou Combate ao Trabalho Infantil no estado de Rondônia, e também Márcia Harui Lobo, auditora fiscal do trabalho e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, também de Rondônia. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. O tema do programa de hoje é combate ao trabalho infantil. E as nossas convidadas de hoje é Carmelita Domingues, que é coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil em Rondônia, e também Márcia Harui Lobo, auditora fiscal e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, também aqui de Rondônia. Agora nós vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil doméstico, que é um tema também que eu gostaria de ouvir das senhoras aqui. Carmelita, hoje nessa pauta do Fórum de Combate, ele também está a questão do trabalho doméstico? Todos os anos a OIT, junto com o Fórum Nacional, definem um tema para trabalhar, especialmente o combate ao trabalho infantil neste ano. Esse ano o nosso tema é trabalho infantil doméstico, que se inclui no decreto 6.481 de 2008, que inclui o trabalho doméstico numa das piores formas de trabalho infantil e proíbe o trabalho doméstico com menos de 18 anos. Agora, Márcia, te pergunto, o trabalho doméstico, o trabalho infantil doméstico, qual é a característica dele, que a gente pode dizer, isso é um trabalho infantil doméstico? Porque, por exemplo, de repente,
o pai, a mãe, enfim, que está assistindo o programa vai dizer assim, se a minha filha lavar a louça, se a minha filha limpar o piso, limpar a garagem, quer dizer, isso pode ser considerado trabalho infantil? Como é que pode caracterizar? Aquele que é realizado em âmbito familiar, que tem um cunho educativo, isso não, em si não é trabalho infantil. Não implica nisso. Não. O que nós estamos falando de trabalho infantil doméstico é aquele em que a família contrata para fazer o serviço da família, como babás, como se diz? Faxineiras, jardineiros, etc., adolescentes ou menores de 18 anos. Aí está proibido, porque em razão do decreto, como ela comentou, que lista as piores formas de trabalho infantil, o trabalho doméstico está entre as piores formas de trabalho infantil e está proibido para menores de 18 anos de idade. E os riscos dessa atividade, aparentemente parece que não há risco, mas há, que o jovem ou a criança está exposto a uma queimadura, a se machucar, e também a um assédio que infelizmente ocorre muito nas residências. Então, por conta disso, está proibido o trabalho infantil nas residências, né? Trabalho infantil doméstico. E o fórum tem detectado, por exemplo, nesses debates, o que mais tem aflorado nesses debates do fórum? Qual é o perfil hoje de trabalho infantil que tem detectado, especialmente na região de Rondônia? Existe algum dado nesse sentido? Existem dados definindo atividades. Nós temos 43% na atividade rural, né? O agropastoril, né? Principalmente Rondônia, que é um estado de agricultura familiar, né? Os outros 57% estão divididos em outras atividades, como as atividades madeireiras, produção de móveis, atividades urbanas, trabalhos em mercados, trabalho doméstico. E essas atividades que, em algumas, eles podem trabalhar. Como a Márcia falou, o menor de 14, 15 anos, ele pode ser aprendiz desde que ele respeite... Acima de 14, 15 anos, né? Acima de 14 anos. Ele pode ser aprendiz e ele pode trabalhar em atividades que não sejam insalubres, perigosas e degradantes. Até porque é uma forma também de aprender uma profissão, sim, de ingressar no mercado de trabalho. É para isso, né? Ele vai para a aprendizagem. E esses jovens, o grande problema é que nós temos mais de 50%, cerca de 58% dos nossos jovens de 14 a 17 anos que trabalham, eles não recebem pelo trabalho que eles executam. Por isso nosso índice é grande. Mas aí eu pergunto, e onde denunciar se acontece isso? É porque essas atividades, elas são informais. São informais. São informais, então é difícil de serem detectadas, mas elas podem ser denunciadas para o Disque 100, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público e em qualquer uma das secretarias municipais de assistência. É importante essa informação, né? O Disque 100, né? O Disque 100 é o telefone da denúncia, da proteção integral de crianças e adolescentes. E, gente, uma das piores formas de trabalho infantil que foi detectada em nosso estado, a prostituição infantil. O abuso sexual e a prostituição infantil, que é a pior das formas de trabalho infantil. É alarmante. Existe no nosso estado e precisa ser denunciado. Se você não denuncia, você também é cúmplice. Olha, tá aí. Então é o Disque 100, né? Disque 100. Então, tá aí. Disque 100. E serve para qualquer parte do Brasil, né? Para o Brasil inteiro. Disque 100. Esse número vai direto na Presidência da República, no Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Olha, então tá aí, viu, gente? Ó, tá aí. Vamos colocar no seu vídeo, aí na sua tela. Disque 100 para essas denúncias. E o fórum está preparando o que tem para os próximos dias ou próximos meses? Tem uma agenda? Nós temos uma agenda bem longa para 2013 ainda. Temos a capacitação dos extensionistas rurais da Emater, temos algumas reuniões que serão realizadas juntamente com o Ministério Público do Trabalho, com alguns segmentos sociais, como o Sindicato dos Síndicos. A Márcia vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, como esse ano a OIT escolheu o tema trabalho infantil doméstico, nós, por exemplo, da auditoria, nós não fiscalizamos residência, mas nós temos que fazer algo para que essa informação chegue às residências. Então, nós vamos convidar para uma reunião agora no início de agosto, todos os condomínios aqui de Porto Velho, os síndicos representados, né,
para que a gente possa falar de o que é proibido, o que não é proibido no trabalho doméstico, e já enfatizando que, mais uma vez, repetindo que é importante, que abaixo de 18 anos não pode haver trabalho infantil, trabalho doméstico. Então, esta reunião vai ter esse objetivo, de alertar a população, né, as famílias que não contratem crianças e adolescentes para esse tipo de trabalho. E também temos agora, a partir de outubro, a terceira conferência global, não sei se em outubro, né? Vai ser realizada aqui no Brasil a terceira conferência global para a erradicação do trabalho infantil. Da OIT, né? Estarão participando 193 países, né? Então, o Brasil vai acontecer em Brasília, né? Vai ser em Brasília. E o Brasil foi escolhido porque, apesar dos nossos índices serem altos, o Brasil é considerado um dos países que mais avançou no processo de erradicação do trabalho infantil. Então, o Brasil hoje é referência, nós temos assim, vários dados, políticas públicas implantadas que colaboraram para a erradicação do trabalho infantil, razão pela qual vai ser realizada essa conferência aqui no nosso país. Muito bem, infelizmente nosso tempo já esgotou. Quero agradecer aqui Carmelita Domingues, que é coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação de Combate, né, ao Trabalho Infantil Rondônia, e também a Márcia Harui Lobo, que é auditora fiscal, e também coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui de Rondônia. Você também pode sugerir pautas para o programa através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou nas mídias sociais que está aí em seu vídeo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.